Fala pessoal, bom dia para todo mundo. É mais uma aula. Vou dar mais um passo aí, mais um progresso na cena. Então, o que eu tenho aqui na minha cena, pessoal, são alguns objetos que perderam o link, perderam a textura, né? O caminho da textura. Para relinkar eles, abrir a imagem aqui, apontar. Pode apontar a pasta aqui, ele já vai achar o mapa. Fica no histórico aqui, né? O último diretório que você usou, você acha mais fácil. Legal. Então, é tudo de material que a gente colocou até agora. Eu também não renomeei os objetos. Antes de fazer isso eu acho que é uma etapa que vai dar um pouquinho mais trabalho, né? Você vai ter que ir um por um, inevitavelmente, dar nome. Mas tem algo que pode facilitar aqui, que é você separar os objetos por coleções. Como que a gente pode fazer isso aqui? Por exemplo, se for cenário, coisa estática, coloco numa coleção. Isso aqui é uma coleção. Um grupo que você tem. Percebe que se você chegar aqui, deixa eu fazer isso, e apagar, delete, ele deletou só o grupo e alocou os objetos para a raiz da cena. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar o piso, superfície aqui, água, árvores, fundo que faz parte do cenário. Vou apertar M, nova coleção. Tá aqui, ó, 00 cenário. Então, a partir de agora, se você quiser esconder isso aqui, fica agrupado, separado, né? Então é mais fácil de organizar, manipular os objetos. Esse objeto aqui é o personagem. Vamos separar numa outra camada, são os personagens. Numa outra camada, o que são os pickup itens, eu vou chamar, mas os itens que você pode pegar, né? Pegáveis, não sei nem se tem essa palavra, mas o que seria? O que você pode pegar tem a comida, é excluído. Eu não sei porque que ela tá com esse. Um objeto aqui da árvore, se você der o M, consegue inserir ele no grupo já existente. Ele sumiu porque o grupo está oculto, né? Legal, então vamos separar uma camada aqui com os personagens, que no caso são Android. Esse personagem aqui é o inimigo, esse outro que é outro inimigo e bombinha.
Também vou colocar esse box aqui, eu estou usando ele de referência do meu player, o tamanho dele. Né? M, nova coleção, 01 personagens. Um dele também. Os objetos que eu vou pegar, esse, peninha, flor. M também, 02, pickup itens. Pondo ele aqui. Isso aqui seriam os itens estáticos do cenário. Vou pegar aqui, ó, A, M, só esse objeto aqui do capim, ele tem uma animação. Para eu passar nele, né, eu vou dar uma reaçãozinha dele, essa animação. Mas isso aqui são objetos que ficam parados, que vão compor o nosso cenário, tá? Então pensa que agora fica muito mais fácil de você navegar entre os grupos. Você vai falar assim, ó, cenário estático. Já fizemos lá uma ferramenta para exibir os nomes deles, né? Por aqui você consegue também ver os nomes. Um outro atalho que é útil, se eu chegar aqui e esconder a árvore, percebe que escondeu só a árvore, ficaram as folhinhas. Então você tem que clicar com Shift no olhinho, que aí você esconde e aparece todo mundo. Ok? Então o que a gente precisa fazer aqui é só ter certeza que todo mundo está renomeado, os meshes estão renomeados. Cada um tem um material diferente. Legal. Existe um outro atalho que você pode navegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então o trabalho agora, como eu já isolei eles em grupos, né? Então fica um pouco mais simples pegar e renomear todo mundo. Eu vou fazer isso então, vou demorar alguns minutos, não vou ficar conversando, porque aí eu consigo focar, não me distraio, né? Isso é importante. Vamos lá. Bom, aqui nesse momento eu acho que é bem útil a gente usar um daqueles scripts, por exemplo, mundo. Então, o que esse script vai fazer? Ele vai percorrer todos os objetos, salva antes disso, tá? Você faz alguma coisa errada. E no caso ele vai percorrer todos os nomes dos objetos, dá o nome mesh para eles. O grande problema é que não está todo mundo renomeado, né? Então eu vou me preocupar só em dar o nome dos objetos. O nome mesh, data mesh, ele já vem pelo script. Certeza. Estão renomeados. Ctrl F2. Let rename, né? Rename. Novo. Árvore. Folha ponto 001. Se você forçar o ponto 001, ele começa por 001
vai em seguida 002, 003. Se você não colocar isso aqui, o primeiro ele chama disso. E a partir do segundo, que já existe, né, o nome igual, o Blender vai dando esse sufixo aqui, né? 01, esse incremento, né? Dois, 3, faltou também do trombo 3, mundo, Ctrl tira a seleção, Ctrl 2, C. Dois, já vem para o segundo objeto. Então, o negócio aqui, pessoal, é fazer com concentração e tipo método, sabe? Geralmente já faço assim, ó. Bomba, underline, copio, corpo, H escondo. Eu não vou anexar todo mundo, porque no caso, na animação, se você quiser animar separados objetos, é ideal que eles estejam separados, né? Nesse caso aqui, o pezinho direito e esquerdo, eu quero animar eles em separado, então vou deixar duas peças ali. Não vou juntar todo mundo com o join, né? Com o Ctrl J. Mesma coisa aqui, personagem principal. Já tem o nome, personagem. Vou colocar assim, ó. Player main. O bonequinho do Android é a mesma coisa.
itens, a gente deve achar uma proporção entre eles, tá? Zerar a escala, zerar os pivôs tudo direitinho, ó. Um Alt G, Alt S, zerar a escala, né? Aqui, como eu mexi na escala, vou dar um Ctrl A, Apply Scale, menor também, ó. Scale. Todo mundo aqui, ó. Peninha também. Fica de olho aqui, ó. N item. Peninha tá com a escala fora do normal. Mais gordinho aqui. Ctrl A. Scale. Também vou dar um Visual Geometry to Mesh. Se você quiser colapsar esses modificadores. Se bem que na hora de exportar, o Blender também colapsa isso, né? Aqui você pode dar um Alt G, zerar a posição de todo mundo. E no caso da florzinha, pega todo mundo e dá um Ctrl P e parenteia a um único objeto. G. Também, ó, essa rotação aqui você pode zerar ela. Ctrl A, Rotation. Tirou o pivô. Teria que tirar o parent dos filhos, né? E na florzinha, Shift, clica nela, ó, você esconde só ela ou aparece só ela. Tá aqui, ó, Shift H, todo mundo, Shift clica. Aqui você poderia pegar todo mundo e usar assim, ó, Alt P, Clear Parent. Perdão, voltei. Alt P, Clear Parent e Keep Transformation. Os links você poderia fazer assim, ó, esse filho desse, Ctrl P, esse folhinhas, filho desse, Ctrl P. Então, antes de fazer isso tudo, você pode dar um ó, Ctrl A, All Transform, sempre zerei todo Transform. Por enquanto ele ainda é um Bezier. Mas se quiser converter ele para geometria também, ó, Visual Geometry to Mesh. E até seria conveniente atachar isso todo mundo, ó. Esse e esse. Ctrl J. Assim que eu vou pegar esses e esse no final, que aí eu aproveito já o pivô dele, tá no lugar certo. Ctrl J. Eu juntei todo mundo. E só as folhinhas, como elas estão instanciadas uma com a outra, para economizar um pouquinho, vamos dizer assim, de vértice, de memória, né? Então eu conecto elas com o Ctrl P, com o Parent. Então fica dois objetos, a folhinha. Esse não ligou. Eu acho que é uma linha, um Bezier, por isso que ele não juntou. Então eu tenho que dar um Ctrl A, Visual Geometry to Mesh. Seleciono ele aqui com Shift, Ctrl J. Ele juntou tudo, agora virou uma única geometria, ponto, tá? Você perdeu várias ferramentas de edição aqui. Isso não é uma linha mais, né? Enfim, a gente já está na etapa quase que final já. Pode só colocar o mapa e mandar para a engine. Você não está mais preocupado muito com a modelagem. Até dá para fazer alguns ajustes, mas assim, você tirou um monte de informações, né? Modelo, legal. Então aqui a gente já tem esses itens, eles não estão renomeados ainda, então vamos lá. Ovo, ovinho,
cogumelo, coração, e aqui tem alguns itens táticos, né? Vamos colocar os nomes deles aqui. Pedras, arbusto, esse capim, os objetos que tem animação, a gente cria um objeto vazio. Por quê? Porque a animação ela é referente ao pai do objeto. Então, se eu fizer uma animação aqui, vai ser referente ao 000 do mundo. Se eu quiser tirar o capim do lugar e colocar outro lugar, vou ter que ter um node acima dele. Tá? Porque a referência sempre da animação é sempre o seu referencial, seu ponto zero que está no seu pai, na verdade, na hierarquia. Né? Então, dá um Shift A, adiciono aqui, ó, empty, cubo. Vamos diminuir aqui o tamanho dele. Seleciono todo mundo aqui. Seleciono o cubo no final. Ctrl P. Eu vou chamar ele aqui, ó, root node capim. Tá? Então, aonde ele for, o capinzinho vem atrás. A animação dele vai estar sempre atrelada às coordenadas do pai. Tá? Todo objeto que tiver animação, a gente tem que fazer isso. Legal, eu acho que está todo mundo renomeado certinho. Esses pickup itens, eles vão ter sim uma animação 3, né? Depois eu ponho aqui, ó, 3, Alt H. Então esses daqui, o ovinho, ele vai ficar achatando, flor, o coração vai ficar flutuando, girando a estrela, né, a moeda. Depois eu vou mostrar para vocês a parte da animação. Vai pegar esses objetos e já mandar para o Unity alguns animados. Alguns a gente pode animar no próprio Unity, ele tem uma ferramenta de animação, uma timeline com keyframes. E também a gente pode animar isso através de um script. Até pelo script tem meia dúzia de maneiras que eu consigo pensar de animar um objeto. A gente vai ver algumas delas, né? Cada um vai ter uma animação proveniente de algum recurso. Depois vocês vão entender em que caso que você vai usar cada uma, né? Então esses itens vão ter uma animação. Depois eu vou colocar um root node para eles também. Um objeto empty, vazio. E este node aqui ele ficou sem grupo, tá vendo? Então você põe aqui, ó, M capim, ele está em itens estáticos. Ou 4. Legal. 1, 2, 3. Estamos quase lá. Deixa eu salvar o arquivo. Salvar mais um. Ctrl Alt S. Salva. Tá vendo? Ó, 002. Ctrl Alt S. 003. Né?
Eu vou voltar lá em scripting. Eu vou fazer essa rotina que ele vai percorrer todo mundo e renomear o mesh deles, né? Uns aqui estão, tá vendo? Ó, Sphere, Indro. Legal, ele executou, não deu nem um erro. Por quê? Porque ele está fazendo essa verificação aqui, ó, ifObject.data. Se existe o parâmetro data dentro do objeto, quer dizer que ele é uma geometria. Por exemplo, tem um objeto aí que não é uma geometria, que é esse root node, que a gente criou esse empty, aí ele não tem mesh data, né? Você tem que fazer esse script, tem que tratar ele de uma maneira coerente, tá? Por isso você precisa entender as estruturas, o if, o for, o que cada um está fazendo, tá? Legal, então com isso eu acredito que todo mundo aqui está renomeado certinho. Os últimos itens aqui. Pedras, pedra mesh, nuvem, nuvem mesh, cano, cano mesh. Legal. Aí, pessoal, eu vou precisar agora ficar aqui. Vou salvar esse arquivo, salvar um a mais. Eu vou precisar, na verdade, ficar aqui agora aplicando um monte de materiais na cena. Vou colocar no modo de visualização por material. E aí você tem um material aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então é aquela mesma rotina. Selecionar o objeto, vir aqui no material, clicar aqui no material, colocar o nome de acordo, né? Ver qual que é o nome aqui, colocar o nome no material. Eu sugiro, apesar da gente já ter feito 1, 2, 3, 4, 5 materiais, eu sugiro que faça isso do zero e usando um script que eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Deixa eu salvar esse arquivo então e abrir outra cena. Lembra que na aula de ontem eu mostrei para vocês um pouco sobre scripts, falei da geração de script em Python, Blender usando o chat GPT. A aula de ontem assista, por favor, vocês vão achar ela dia 28 do Google Classroom. E essa aula aqui vai ser anexada ao dia 29. A gente vai em sequência, tá? Ontem eu mostrei 3 scripts para vocês dessa pasta. Vou abrir um de novo agora para vocês. 3 não, né? Mostrei 2 só. Ah, 3, né? Os materiais também. Então, esse script aqui e cria aleatoriamente um material para cada item da cena. Deixa eu dar aqui um Shift A e adicionar mais alguns objetos. Então, eu vou dar um nome deles aqui, rapidinho, ó. Rosquinha. No Cubo eu vou deixar o nome normal. Quando eu executar o script, então, vou colocar em modo de material, tá? Legal, ele já executou e ele criou para cada objeto um material e ele já deu o nome do material de material underline alguma coisa. O nome do próprio objeto, ó, no macaco aqui, material macaco, tá? Então esse script aqui ele já vai economizar alguns cliques também. Eu vou abrir outro script aqui e aí eu fiquei brincando com o chat GPT. Eu achei essas cores aqui um pouco mortas, né? Então eu falei para ele usar a cor dos principais logotipos, das principais marcas, né? Então ele pegou aqui referência de alguns logotipos e aqui perceba que ele usou 001 porque já existia o nome desse material, entendeu? O material ele faz que nem quando ele renomeia os objetos na cena, né? Agora ele usou o
roxo aqui do Nubank, tá vendo? O azul, não sei de onde ele tirou esse azul, amarelo, né? Cada vez que eu executar ele aqui, vai usar cores de acordo com alguma paleta. O amarelo ali bem McDonald's. Legal, então dá para brincar com o ChatGPT, dá para ir calibrando, né, o seu código com os argumentos. E esse script aqui ele pode ser bem útil para a nossa cena. Porém, pessoal, vai economizar bastante clique, sabe? Porém, por causa disso aqui, ó, esse 00 alguma coisa aqui, é legal que você faça isso na sua cena zerada, sabe? Sei que eu já criei alguns materiais na minha cena, mas não tem problema, eu dou alguns cliques no final de novo, melhor do que eu ter que criar material por material, renomear um por um, né? Então esses que eu já fiz, eu vou perder esse trabalho, mas não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é zerar os materiais. Pega todo mundo aqui. Olha como que eu vou fazer isso. Muito importante também. O arquivo do Blender ele vai salvando uma série de resquícios de materiais, caminhos para texturas, mapas de imagem que ele vai criando, né? Os image textures. Então, ele é um arquivo que não tem só a cena 3D, tem um monte de informação. Para zerar essas informações, o que você pode fazer? Eu não quero os materiais. Fazendo isso, eu vou perder grupos, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas tudo bem. Eu vou pegar todo mundo aqui, ó. Ctrl. Vou apagar os materiais, tá? Então, qualquer objeto aqui que você pegar, deletar o material, dá um A, copiar o material dele para todo mundo. Você fez, você anulou o material de todo mundo. Ctrl C, abro uma cena nova, não salvo, tá? AX, Ctrl V, eu salvo isso aqui, um a mais, ó, assim, continua a partir daqui, porque eu tenho certeza que não tem nada na minha cena, nem script carregado, nem material, tá bom? Então eu limpo como se fosse tudo que tem no meu arquivo. Legal, o único ruim é que eu vou ter que fazer os grupos de novo, mas M. A coleção que ficou no final, ó, fica vazia, tá vendo? Você vai dando um, ele volta para a coleção original e isola, né? E você já agrupou, posso até apagar ela. Tal. Então está aqui minha cena zeradinha, todos os objetos aqui. Todo mundo está renomeado, lembra disso? Ó, cogumelo, cogumelo mesh, coração. Só que ninguém tem material ainda, mas a gente vai criar esses materiais de uma maneira bem simples, tá?
Estou separando os itens para a gente conseguir ver o material de todo mundo. Vou colocar no modo de material aqui. Salvei mais um. Por garantia, tá? Agora é fácil de você zoar seu arquivo, então tem sempre uma cópia a mais. Tem o save incremental, né? Ctrl Alt S. Vamos lá, vou pegar esse das cores marcas. Executei o script aqui. Já era, já tenho os mapas de todo mundo com nomes, né? Isso que é o que eu mais me interessa, na verdade, porque daria um trabalhão de fazer. Então depois, no caso da água, você liga aqui texturas. Seria para tornar esse script muito mais inteligente, né? Eu acho que baseado no nome dos objetos, daria até para eu criar uma paleta de cor, né? Enfim, não vou complicar muito, mas daria. Daria inclusive para eu usar a paleta de cor dos itens do Super Mario, por exemplo. Então, legal. O próximo passo aqui, ó, como agora todo mundo já tem material, já está renomeado, já tem o mesh renomeado. Vamos salvar essa cena aqui. O próximo passo é eu configurar a cor, brilho, o metal de cada um e no final pintar os mapas que vão faltar. No caso, quem tem mapa para pintar é a flor, o ovinho, ele tem umas pintinhas, o cogumelo e só. Por enquanto são esses daí. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Tenta chegar por aqui, todo mundo. A gente tem mais 2 dias de aula esse mês. E é pra gente terminar esse playset, deixar ele bonitinho, com as texturas. Eu passei para vocês uma aula do Sketchfab, pelo Classroom. Quem folhou ali o Classroom achou o Sketchfab, achou a galeria de modelos. No Aprenda a Programar, link os modelos que a gente faz com o Sketchfab. Fácil de visualizar, né? Então, a ideia é que vocês tenham esse modelo aqui, esse playset, publicado no Sketchfab. Porque uma vez que você publicou ele no Sketchfab, você vai zipar a sua textura, a sua cena do Blender, dar um upload lá na plataforma. Você já fica com um backup desse arquivo. Daqui 2 anos, 5 anos, você vai lá, tá lá no mesmo lugar o seu arquivo do Blender. Quando você baixa o modelo, você baixa o pacote do Blender, tem até as suas texturas. Então, é uma excelente maneira de você guardar um backup das suas cenas principais, mais importantes. Bom, então, para concluir esse primeiro mês do treinamento, vocês devem fazer esse playset aqui e publicar ele na plataforma Sketchfab. Eu vou falar diante isso, tá? Então, sigam aí as aulas direitinho pelo Classroom. Qualquer dúvida, coloca aí no grupo do WhatsApp e assista ao treinamento desde o começo do mês para vocês aprenderem qual vai ser o projeto que a gente vai criar esse ano, que é um jogo integrado com IA e blockchain, feito no Unity. Você também vai aprender os primeiros passos, vai fazer as instalações, né, dos programas, vai aprender os primeiros passos do Blender, aula lá ferramental, 1 hora, mais de 100 comandos do Blender, para você aprender os primeiros passos. E aí vai fazer essa primeira etapa do nosso treinamento, que é modelagem. Tem que treinar a modelagem bastante para
criar os itens que a gente vai usar depois na programação, porque depois é código, a maioria vai ser código depois. Aproveitem esse tempo aí para desenvolver o 3D, desenvolver as habilidades artísticas de vocês, porque depois é a parte do código que é a parte que o pessoal geralmente espana, né? Fica com medinho e vai embora e desiste. Modelar, tem um monte de gente que modela. Existe muito tutorial. O Blender é um software bem intuitivo hoje, perto do que era, né? Os programas de 3D há muitos anos atrás. Hoje dá para você aprender ele com uma facilidade maior. Mas a parte de programação, que é o que eu encorajo vocês a aprender e ir até o final, porque é ali que é o diferencial mesmo. É ali que você monta o produto, faz ele funcionar e cria de repente um produto inovador, uma empresa, um negócio. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Amanhã vou fazer mais uma aula, mesmo horário para vocês. E aí a gente parte para os materiais e texturas. Tá bom? E eu vou precisar ficar uns 5, 10 minutos só ajustando cor e brilho. Tá? Chegar numa cor bonitinha, um brilho bonitinho. Eu não vou fazer isso aqui na live agora. Façam isso daí, termino de vocês. Mas amanhã eu parto para abrir, desembrulhar os modelos, fazer o VW e usar as ferramentas de pintura, texturizar eles. E depois é criar os movimentos, né, as animações e exportar para o Sketchfab. Bom, ainda tem mais 2 aulas aí. Paciência, termina isso aqui. E aí mês que vem vou conduzir vocês através da criação de 3 personagens, que é um NPC, que é o Felpude, aquele bichinho que fica ali no nosso jogo. Você tem o personagem principal, que é o Felpude, e a gente fez também, já fiz isso anos anteriores, um personagem, cartoon, humanoide, né? E no caso do jogo é o Nikola Tesla, que tem lá no laboratório, mas você pode fazer o personagem que você quiser, pode fazer você mesmo, quem você imaginar. Bom, a ideia é treinar um personagem cartoon para jogo e que ele seja funcional para animação, para que você consiga deformar o personagem, fazer ele falar, fazer ele dobrar, abrir e fechar a mãozinha, correr, dobrar os bracinhos, né? Depois animar, dar movimento, enfim. Então, o mês de fevereiro a gente vai ficar em cima da produção desses personagens para depois a gente começar a programar o nosso jogo. Beleza? É isso aí, pessoal. Até amanhã, então. Um abraço. Quem é aluno, segue lá o Google Classroom. Vai desde a primeira aula, não pula a aula, não tenta ir para a aula final direto. Você vai perder muita informação, vai perder processo valioso. Quem não é aluno ainda do portal, que ainda não tem acesso ao Classroom, ao portal, com todos os meus cursos, 70 cursos, mais de 2.000 aulas, para você assistir quando você quiser. Quem ainda não é aluno do portal tem que se inscrever pela plataforma Hotmart. Tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo aí em algum lugar, inscreva-se que você vai receber login para acessar o portal e o Classroom. Tá bom? E o grupo de alunos do WhatsApp. Você pode tirar suas dúvidas, mostrar o seu progresso e contar com a minha ajuda e suporte aí o tempo todo, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula, então. Valeu!